Ohayou! É justamente essa nossa Esse aqui é o terceiro vídeo que é o público. de uma série de 3 vídeos que eu pensei e estou fazendo, né? Pessoal público Hoje aceitar isso aqui, eu irei ler as minhas notas, né? no jogo, As minhas notas que eu escrevi em 2022. A última edição aqui está em 16/8/2025, que foi quando eu complementei um pouco. Nessa época eu nem sabia o que era target individual. A única coisa que eu sabia era o que aquelas pessoas de telecomunicações haviam me falado. Eu não preciso de muito. Eu escrevi isso porque eu estava atormentado e eu temia que eu esquecesse. Eu preciso só ser eu mesmo. Eu temia que eu esquecesse. Então eu anotei. Eu fiz em green text, né? Green texto, um texto verde. É um texto que é comum em alguns fóruns na internet, como Forchan, uma galera bem tóxica mesmo. O título é O Namoro Acabou, porque foi bem na época que eu acabei o meu namoro, né? Então eu vou ler. Esse tipo de texto são tópicos. Tópicos são linhas, assim. Então, o namoro acabou. Sinto um desconforto no ânus. Não é isso. Hemorroida. Vou ao especialista, ele fala sobre operar. Não penso duas vezes. No dia da operação, vou direto à recepcionista. Percebo que o cara que dava as fichas ficou incomodado. O médico se atrasa, vou pra casa. Marcamos outro dia. Fui muito ao banheiro. Chamei uma garota pra sair. Ir muito ao banheiro é porque eu tava, a todo momento, eu tava indo ao banheiro, no emprego. Tipo, eu fechava uma venda e ia pro banheiro, fechava uma venda e ia pro banheiro, não sei. Só fazia isso mesmo. Fui muito ao banheiro, chamei uma garota pra sair. Essa garota foi Letícia, né? Acho que já... Talvez seja outro nome. Ela me mandou uma foto fumando. A garota saiu 1 hora mais tarde que eu. Vou pra casa. Peço um filé antes de ir pra casa. Fumei antes e fiquei triste. Ela falou comigo. Falei pra meu amigo que iria comer ela. Era meu melhor amigo. Ele disse que na casa dela não queria dizer isso. A bad aumentou. Fui de carona com o pai pra casa dela. Entrou um morcego antes de sair. Antes de eu sair, entrou um morcego lá na minha casa. Na casa dela, ela vestiu um pijama. Fumamos, me lamentei. Falei analiticamente das pessoas do trabalho. No meio da conversa, ela estrala o corpo inteiro. Nesse dia, eu vou dizer que eu falei mal. Porque quando eu falo analiticamente, foi porque eu falei mal. Era uma época de pandemia, tinham muitas pessoas que eram externas, que estavam dentro da empresa. E essas pessoas, elas tinham dificuldade em utilizar dispositivos computacionais. E eu terminei falando analiticamente também das pessoas que estavam na minha sala junto comigo. Porque eu via, digamos, uma certa dicotomia, né? Eu via ritos, algumas coisas que eram bem comuns em ambientes de trabalho. Mas naquele dia eu optei em falar. Um bom exemplo era uma funcionária que vendia muito e ela não era tão valorizada pelos outros funcionários, pelos outros colegas de sala. E eu via que ela sentia, digamos, uma certa necessidade de fazer parte do grupo. Eu via que ela fazia uma certa necessidade de querer ser mais parecido com as mulheres que eram do grupo. E eu falei isso, ó. Falei analiticamente das pessoas do trabalho. No meio da conversa, ela estrala o corpo inteiro. Quando eu falei isso, ela começou a estralar o corpo, assim. Fazia assim, prec. Mostro o Instagram cheio de mensagens. Arquivo com fotos dela. Não tenho coragem de mostrar o meu arquivo. Tinha muitas fotos com minha ex. Vejo algumas pessoas da casa. No outro dia ela disse que queria comprar um armário e pediu R$150 emprestado. Falei que ia emprestar, tentei ser sutil. Não queria que as pessoas do trabalho pensassem que ela estava me pedindo dinheiro. Ou seja, ela precisava de R$150 e eu emprestei para ela. Mas eu não queria fazer um grande alvoroço. Ela falou alto sobre os R$150. Escutei uma risada ao fundo. Beber e acordar com outras pessoas, falaram. Continuei trabalhando. Me opero, dia de atestado.
Entre conversas, vou na casa dela em um domingo. Mais uma vez ela ironiza, dizendo que abriu a casa em um dia de domingo. Em um dia de domingo. Especulo que lá não era uma casa normal. Essa garota, ela morava em uma casa que era uma casa muito estranha mesmo. Anos depois não, naquela época eu descobri que ela tinha um Instagram chamado Dick's House. Esse Dick House era uma casa que parecia uma casa, um cabaré, né? Pra ser mais exato. E o fato dela não ter aberto a casa no dia de domingo talvez seja uma sátira que a casa era algum local mesmo comercial. Especulo que lá não era uma casa normal. Vou ao supermercado tirar dinheiro. Uma loira aparece. Acho ela linda. Não é sempre uma galega, mas sempre uma galega. No trabalho a garota fala como se fosse aquela loira. Então essa foi uma das minhas principais estranhezas. Eu vi essa loira e quando eu fui pro trabalho, a garota que eu estava me relacionando, né? Que eu estava me relacionando, ela falou como se ela fosse aquela loira, como se ela tivesse no corpo daquela loira. Fico sem entender muito bem. Reunião importante, união dos setores. Na reunião falam sobre a união dos setores. Nessa época eu estava no setor de vendas. Eu entro como estagiário, vou pro call center, do call center eu vou pro financeiro, do financeiro eu vou pro gerenciamento de rede, e do gerenciamento de rede eu vou para o setor de vendas. E falavam sobre a união dos setores. Essa união seria juntar o atendimento do suporte com o atendimento de vendas e atendimento financeiro. Falam comigo na última hora o assunto que me interessa, que é a união dos setores. Falo com meu primo sobre o conversor digital, um dos motivos da reunião, porque naquela época tinha um conversor digital que não podia vender, porque era um equipamento que já estava sendo muito caro. Então eu falei com meu primo, que ele também trabalhar com telecomunicações, sendo que na capital. Aperta a mão do diretor e dos colaboradores. Acho que a garota me ajuda em algumas situações. Tento beijar ela no Uber, ela vira o rosto. Foi aí que começou as estranhezas. Fico confuso e na minha. O celular some, esse foi o dia que o celular sumiu. Penso ser na empresa, peço para ver as câmeras, não mostram nada. Vejo no mapa onde está o celular. O mapa mostra uma rota impossível na diagonal, que vai da minha casa até a casa da garota. Pergunto o que está acontecendo. Todos parecem desconfiados. A imagem original, aqui eu coloquei da casa da garota, mas eu só vi essa imagem uma vez. E só depois, posteriormente, anos depois, né, eu atormentado por vozes, consegui acessar em outra plataforma. E eu vi que era da minha casa até a empresa. Eu, não botei essa imagem para nenhum perito, mas eu sei da veracidade da imagem. Perguntei para inteligências artificiais, todas elas dizem que não é montagem. Acredito que se algum perito estiver vendo e conseguir saber se essa imagem é falsa ou verdadeira, ele com certeza vai ver que é verdadeira, porque é uma imagem de fato real. Pergunto o que está acontecendo, todos me parecem desconfiados, mostram fotos dos filhos, sendo que nunca para mim. Foi meu primeiro contato de teatro. Nessa época eu não estava ouvindo vozes, as pessoas elas conversavam entre elas e mostravam a foto dos filhos para as outras pessoas, do meu lado. Assim, eu tava aqui assim, e as pessoas, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho. Não, mas esse aqui é meu filho. Tinha uma conversa, mas eu não vou lembrar do que eles falavam. Eu sei que eles mostravam uma foto dos filhos. Tento ir à casa dela atrás do celular. Nessa época, eu fui na casa da garota, que eu tava me relacionando nessa época. Nessa hora eu já não tava me relacionando, já tava uma coisa muito estranha mesmo. Mas de boa, imagina aí você marcar um chá e eu ficar só me lamentando, né? Porque na época eu só me lamentei. Gostava da galega, namorava uma mina, pandemia, enfim. Tento ir até a casa dela atrás do celular. Pego uma carona com o vizinho.
Não acho a casa e ele diz boa sorte. Antes de parar no canto que eu parei, isso eu não anotei, mas eu me lembro. Ele parou num canto chamado Nem Mamãe Me Acha. Nem Mamãe Me Acha é um cabaré famoso aqui na cidade que tem na ilha de Santa Luzia. Como eu sei, nunca fui lá, mas eu sei que é. Pego uma carona com o vizinho. Não acha a casa e ele diz boa sorte. Paro em um bar próximo à casa dela. Não sabia que estava próximo. Eu não lembrava direito onde era a casa dela. Mas como parou no bairro, ele me deixou num restaurante e eu saí andando um pouco e parei em outro restaurante. Ele diz boa sorte, parei em um bar próximo à casa dela. Não sabia que estava próximo. Como uma feijoada, 2 gelas e 2 doses de cana. Vejo um carro Uno passando com a garota que penso conhecer. Nesse dia eu vi minha ex dirigindo o Fiat Uno e atrás uma mina que eu já tinha conversado assim, que era amigo nosso assim. Rapariga ela também. Eu sei que vou falar muito cabaré, muita rapariga, mas de fato rapariga mesmo. Eu não falo que é rapariga mesmo, daquelas formadas e tal, que vai pra... Se for ver o Instagram dela, é só puta, mais de boa. Aquelas que puta, mas não pode falar que é rapariga, né? Vejo um carro, uma garota que eu penso conhecer. Logo em seguida ela passa de moto. Seu rosto está suado, como se estivesse no sol. Passa o carro e logo após o carro ela passa assim. Nessa hora eu já acho que eu já estava drogado. Os efeitos já estavam me afetando assim. Logo em seguida ela passa de moto. Seu rosto está suado como se estivesse no sol. Acordo em casa sem as calças. Escuto a vizinha falando. Foi preciso fazer isso. Nessa época minha vizinha, ela era a dona da casa e morava na parte de cima. Essa minha vizinha, ela era funcionária fantasma. Durante muitos anos foi rapariga de um político aqui da cidade. E esse político, pode falar o nome, Joanilson Rego. Eu acho que ele já morreu, tá bem próximo de morrer. Ele era um médico famoso lá da capital. E ela era funcionário fantasma dele. E ela disse, foi preciso fazer isso. Aí aqui eu busco de um pulo, vou à sala do diretor e falo que tenho interesse nessa reunião dos setores. Porque isso aconteceu véspera do Dia dos Pais. E na segunda-feira eu vou na sala do diretor e falo que tenho interesse nessa reunião dos setores. Ele fala algo como cortar uma pizza e dar na boca de uma criança de 8 anos. Fala que quando estiver trabalhando preciso ser de direita. E que nós somos muito. Por mais louco que seja, antes de ir para o trabalho, meu olhar se fixou em diversas pessoas no caminho. Antes de ir na sala do diretor, aparece uma pessoa no chat. Naquele momento, eu vejo uma relação entre ir à sala do diretor, Pra você ter uma noção, eu achei que eu estava sendo direcionado para ir para a sala do diretor nesse dia, né? Eu já estava atormentado por vozes. Aí eu vi o mototaxista. Quando eu tava indo, o meu olhar ele se direcionou para várias mulheres, né? Nessa época eu já estava ouvindo vozes. E quando eu chego, aparece um chat. E nesse chat me veio uma paranoia muito forte e eu tomo a decisão de falar com o diretor. Ele fala algo como cortar uma pizza, fala quando estiver da direita. O RH me chama para uma conversa fora da sala. Acredito que estava drogado com a água que eu bebi. Ela fala coisas estranhas, como se eu tivesse que me relacionar com a garota. Pergunto onde eu moro e como eu chego ao trabalho. Tipo, ela pergunta onde eu moro e como é que eu chego ao trabalho. Essa mulher do RH. Essa mulher do RH foi a mulher que me falou sobre essa tecnologia. Ela é uma funcionária extremamente antiga, está desde a fundação. Talvez ela trabalhe para a família dos Marx muito antes das telecomunicações. Acredito que estava drogado com a água que eu bebi. Eu fazia sempre a mesma rotina quando eu chegava no trabalho. Eu chegava, ligava o computador, ia tomar café, encher a garrafinha d'água das meninas,
beber água e beber café. Ela fala coisas estranhas como se eu tivesse que me relacionar com a garota. Pergunta onde eu moro e como eu chego ao trabalho. Digo que de Uber. Ela disse, bom, você vai de ônibus. Fala que tomaria um sorvete vermelho comigo. Nessa época já tava em um cunho meio sexual, que esse sorvete vermelho era como se fosse fazer um boquete. Eu ia fazer um boquete em alguém. Tipo, foi que na hora eu entendi. Disse que eu seria controlado por robô de Bolsonaro. Seria controlado como se fosse um robô de Bolsonaro. Pergunto o que eu acho de um funcionário. Digo que nada. E que ser adulto é sempre ter algo contra alguém. E que se pudesse falar algo seria que a fisionomia dela era falsa. E que a fisionomia não dizia nada. Nessa hora eu acho que eu tava com alguma droga que impedia que eu mentisse. Eu até comentei isso com ela. Entro na sala e volto a trabalhar. Cada dia que passa durante o mês, as coisas ficam mais estranhas. Aparece um endereço na minha planilha de serviço. Existia uma planilha de serviço onde eu colocava meus contratos. E tinha aparecido um contrato que é da minha vizinha da frente. Eu vou ler. Não trabalhar muito antes de entrar na casa. O contrato. Aparece um endereço na minha planilha de serviço. O contrato é a vizinha da frente. Fico confuso. Sei o que tinha na planilha. Eu sei que aquelas informações elas foram anexadas lá. A mãe dela abre. Antes de entrar na casa, vou na porta dela. A mãe dela abre. Estou nitidamente assustado. Pergunto se ela viu alguém entrando na minha casa. Deu uma desculpa esfarrapada. Eles sempre ficam na calçada conversando. Coisa do interior, né? Ela diz que não. Me tranquilizo, mas vou para casa. Assinantes pedem planos que não temos. Nessa época, eu acho que toda ligação que eu estava recebendo eram ligações direcionadas, porque pediam planos que eu não conhecia. A garota sempre faz algo que me deixa nervoso ou com ansiedade. Relevo, estou fazendo meu trabalho normalmente. Nessa época, a garota que eu me relacionava, ela já estava fazendo um terror psicológico muito grande comigo. A garota sempre faz algo que me deixa nervoso ou com ansiedade. Relevo, estou fazendo meu trabalho normalmente. Começo a acreditar que algo está estranho no meu corpo. O pessoal fala comigo coisas que não entendo bem. Mulher olha pra mim e derruba o copo d'água. Acho estranho. Nessa época eu tava tendo fraqueza na minha mão. Eu tava tendo espasmos que me fazia segurar uma coisa e soltar. Mulher olha pra mim e derruba um copo d'água. Acho estranho. Essa mulher era uma super gostosa que tinha lá. Nós somos muito. Lembro da conversa com o diretor. Começo a achar que descobri uma rede de algo muito sério. Penso ser de prostituição ou algo que vai além da minha compreensão. Relevo, estou fazendo meu trabalho. Fico tombando nas paredes, o que me parece estranho. Nunca tinha me acontecido. Eu andava, eu esbarrava nas coisas. Como se, a minha visão, sei lá, o meu senso, ele não fosse normal. Eu não anexei a parte que ela disse que era um cabaré. Mas de boa, na parte do robô de Bolsonaro, ela disse que era um cabaré. Fico tombando nas paredes, o que me parece estranho. Nunca tinha me acontecido. Relaciono com o dia que derrubei o copo d'água. Um mês se passa, escuto alguém falando. O mês já passou e não podemos mais ajudar. Um funcionário fala comigo que Eduardo me chama. Eu vou até o funcionário, ele diz que não me chamou. Depois ele fala que escutei errado e que o RH me chamava. Me preparo para o pior. Sou demitido, fico sem ação. Espero vários minutos até ela falar que era brincadeira. Não era brincadeira. Até hoje eu espero que eles falem, não, pô. O negócio aí é uma onda. Tem voz na sua cabeça, não destruía boa parte da minha adolescência atormentado por voz, não. Que não é brincadeira. Vou pra casa transtornados. Meus pais me ligam, pedem para que eu vá pra casa no primeiro carro. Agendo uma viagem. Fumo para tentar descansar. Cartão vermelho em cima do fumo. Nesse dia eu tinha achado um pedaço de fumo.
Eu até acho que colocaram esse fumo lá, porque com certeza o dono da casa tinha a chave da casa, né? Relevo, achei um fumo. Estava com sorte. Vou ao local pegar o carro, supermercado. Vou ao local pegar o carro, no supermercado que sempre tiro dinheiro. O motorista demora muito. Vejo um cartão no chão. Falam que o cartão caiu do meu bolso. Relevo. Sei onde estão meus cartões. Um mototáxi, aparentemente bêbado, pega o cartão e vai para dentro do supermercado. Espero o motorista. Tenho uma crise de ansiedade. Relevo, não existem motivos aparentes para isso. A crise consistia em falar com meus pais, que se eu falar com meus pais eles morreriam. E levar uma surra de um ex-funcionário sem motivos aparentes. Nessa época eu achava que um funcionário ia me bater e eu tive uma crise. Essas crises, ainda bem que eu não tenho mais. Foi mais nessa época aí que se eu me comunicasse com meus pais eles morreriam. Era horrível, foi um dos momentos mais tensos. Aí isso aqui foi o que eu escrevi dia 16 de 8 de 2025. Hoje estou tentando lembrar por algum motivo dos acontecimentos. Tudo parece ter sumido da minha cabeça. Percebo que o que eu não lembro diz respeito à empresa. Aconteceu, mas não lembro em que parte da história. Funcionária que trabalhava 8 horas falando que tinha uma bodega e que estava trabalhando de dia na empresa e de noite na bodega. Falou com o diretor e ele liberou. A garota fala que estava vendo uma série vis-a-vis sobre alguém que foi culpado por algo que não cometeu e nesse processo se corrompeu. Nessa época aí, como eu não sabia o que era target individual. Caraca, velho. Eu não sei se foi 16 de 8 de 2025. Eu acho que foi antes disso. Porque mais a última edição aqui tá 16 de 8 de 2025. O já trabalhou no dia da empresa, que falou com o diretor e o livro. Nessa época, eu achava que eu estava sendo acusado de algo que eu não tinha comentado. Se for ver meus tweets mais antigos, eu dizia tipo, tirem meu nome da lista, eu não fiz nada disso e tal. Garota parece se relacionar com um funcionário que é casado e evangélico. A menina que me relacionava, como ela era rapariga, né? Em um momento ela fala, por que você não vende droga? Vou à casa dela mais uma vez, penso que íamos estar sós, mas tem 2 amigos dela lá e eu não falo direito com ela, vou direto fumar. Os amigos dela falam sobre atuar, acho meio estranho. Pedem para comprar um pouco de maconha, dou um pedaço muito grande, ela tira e separa um pedaço menor. Os amigos dela falam que vão comprar 5 pizzas. Ela faz uma cara de desprezo. O namorado dela chega e diz que vai comprar espetinho. Digo que vou pra casa e que não queria deixar ela, só que poderia esperar. Detalhe dessa menina, era tão estranho, foi tão estranho que tipo, me relacionei com ela. Aí depois eu achei que ela tava se relacionando com um cara casado e depois ela disse que estava namorando um cara. Tipo, aí nesse dia que eu fui na casa dela, tinha 2 amigos dela que falavam sobre atuação. Eu já tava tipo muito transtornado. Aí ela disse que o namorado dela tava chegando. Aí botou a gente pra fora de casa. Eu disse que poderia esperar. Ela insiste que eu vá e eu percebo que a cara dela ainda é de nojo. Eu vou pra casa no outro dia. Ela fala algo como comer espetinho seria algo relacionado a transar. Fico sem entender e não vejo a lógica. Nesse dia nessa época eu achava que algumas palavras eram códigos. E quando o namorado dela disse que ia trazer espetinhos, eu tinha entendido que ele ia me trazer mulheres. Olha só o naipe que eu estava nessa época. Tá, agora eu acho que aqui foi 2025. Preciso lembrar dos acontecimentos dentro da empresa. Desfile com 4 cadeiras, câmeras estavam cobertas. Eu lembro que na época que eu tava Target Individual, é uma empresa bem grande, sabe? Bem grande em questão de área. Eu vi como se fosse um palco de desfile. De vez em quando lá acontecia evento. E as câmeras elas estavam todas cobertas. Acho estranho.
Saí às 22 horas e nunca tinha visto um evento tão grande e sem pessoas na equipe. Nesse dia ela fala que vai de carona comigo, acontece várias coisas no decorrer do dia de trabalho. Pesquisa em páginas, vejo anúncios que parecem ser bastante comprometedores. Um anúncio do banco, que já sou cliente, eu acho que eu falei isso no vídeo de ontem. 2, pesquiso algo na internet e leio um texto que parece ser feito para mim, como se tivesse direcionado à página. Ainda me refiro ao dia que vi o evento estranho. Era como se a página tivesse sido hackeada e o hacker tivesse colocado uma mensagem para mim e por algum motivo eu estava relacionando ainda nesse dia do evento. Digo que meu pai chegou, ela olha para mim e fala: tu vai mesmo? Fico confuso. Nesse mês, todos os dias foram confusos. Vou para casa. Me sento lá fora, fumo um cigarro e penso: será que eu estou perdendo alguma oportunidade? No outro dia, o local que tinha o desfile estava totalmente limpo e ninguém sabia o que tinha acontecido. Ainda preciso lembrar mais coisas que aconteceram dentro da empresa. Cores e laranja, preciso lembrar sobre isso. Dia da demissão, antes de sair, vejo um cara vestido de laranja com fones de ouvido. Depois desse dia, passei vários outros dias ouvindo música dentro da minha cabeça. Relaciono com o dia que apaguei quando estava indo atrás do meu celular. Meu corpo ficou estranho depois daquilo. Quando eu fiquei target, eu fiquei ouvindo muitas vozes, assim. Não me lembro muito bem o que era. Mas depois eu tive uma relação com a cor laranja. Eu lembro que teve um dia que eu fui almoçar, porque lá tinha uma lanchonete com self-service, eu fui almoçar. Aí nesse dia tava a supervisora, que hoje é coordenadora, e tava um funcionário. Aí um tinha pedido um suco de uma coisa, o outro tinha pedido suco de outra coisa. Aí quando eu fui pedir meu suco, eu pedi um suco de laranja, que não tinha o suco que nenhum dos dois tinha pedido. Aí no dia que eu fui despedido, no dia que eu fui demitido, eu saio do RH, aí eu sento atrás do Redende, assim. Redende é o cérebro da empresa. Aí passa um cara que eu nunca vi na vida. Esse cara, ele veste uma roupa totalmente laranja e anda com fones de ouvido fazendo assim, como se estivesse ouvindo música. E depois disso, quando eu chego em casa, eu só começo a ouvir músicas na minha cabeça. O computador da garota com defeito, o fone parou de funcionar na frente. Digo, isso aí já não é mais linear, tá? A partir de algumas partes aí já não é mais algo totalmente linear. O computador da garota com defeito, o fone de ouvido parou de funcionar na frente. Digo pra ela que pode ser as entradas e que ela pode se conectar atrás. Ela fica de 4 no chão, acha aquele estranho. Lembro que ela tem muitas cicatrizes. Vou ajudar e digo que posso conectar pra ela e que não precisa ficar sentada daquele jeito. Não lembro da reação do rosto dela, mas eu acho que foi uma reação de nojo. Fui dar o dinheiro de um corre e fui na casa da garota. Ela disse que queria se encontrar com os amigos e perguntei se poderia ir. Ela disse que não. Dei o dinheiro, ela jogou no chão. Achei estranho, falei que estava confuso, com muita coisa na cabeça e queria me jogar da ponte. Ela achou graça e riu. Será que eu preciso achar sentido nisso? Termina com um ponto de interrogação. Acho estranho porque nesse texto eu não falei do cabaré. E o cabaré foi algo que foi citado 2 vezes. Quando eu estava, tanto no dia que meu celular sumiu, como no dia da demissão. Então esse é o meu relato que eu escrevi. Tudo que tem proveniente desse dia são teorias. Tudo que tem proveniente desse dia são falas minhas, mas o que de fato aconteceu foi o mais próximo desse texto aqui. Esse texto foi escrito em 2022. Não me recordo que em 16/8/2025 eu tenha editado. Eu sei que em 2024 eu editei esse texto. E é isso. Esse é meu último vídeo do meu relato. Valeu e até a próxima.
ver se tem mais alguma coisa pra falar. Meu Deus. Não sou uma pessoa boa, gente. Eu fui convidado pra torturar pessoas. Você acha que eu sou uma pessoa bacana? Sou um... que a galera chama de escroto mesmo. Tóxico. Eu relutei muito pra falar aqui essa parte, mas vou dizer pra vocês uma coisa que me aconteceu. Na época que eu trabalhava e nem desconfiava que isso iria acontecer. Quando eu estava lá no CGR, existiam alguns sistemas que eram sistemas periclitantes de alto risco. Esses sistemas são sistemas que não podem ser desligados nunca. Exemplo, sistemas aéreos, sistemas de hospitais, de bolsas de valores. Esse era um exemplo de hospital. Eu tinha que fazer uma manutenção em um sistema de um hospital chamado Apvida. Acredito ou não, a fibra óptica da Apvida passava lá na Telecom. E eu tinha que fazer uma manutenção em que o sistema ele teria que ser desligado. Quando eu desligo o sistema, passam alguns minutos e entro em contato com os portas. O porta passa pra gente e passa pra mim. Quando passou pra mim, foi um enfermeiro que falou. O enfermeiro, ele disse que o sistema lá tinha parado e que esse sistema era muito importante. Aí eu disse que estava em uma manutenção corretiva. Na verdade, eu não podia nem falar que era uma manutenção corretiva. Eu disse que estava passando por alguma instabilidade a nível muito grande mesmo. Aí eles... Não, é porque as pessoas morrem, né? Cada minuto que passa pode ser que alguém morra. E eu lembro que nesse dia era uma manutenção tão massiva, tão pesada, que deu hora de eu lanchar. Aí eu fui lanchar. Deixei lá o sistema da LDA. Aí eu volto, termino a manutenção. Sendo que isso fez com que gerasse um burburinho. E por mais que eu achei que iriam brigar comigo, muito pelo contrário. Naquele dia lá, eu até me assustei. Porque eu não queria, digamos, fazer um trabalho ruim, mas eu já tava com um grande peso na consciência mesmo, sabe? Um grande peso na consciência mesmo. Mas no dia eu fiquei na defensiva. Eu disse, não, eu tava fazendo meu trabalho e tal. E eu queria fazer um trabalho que ele fosse de excelência, que ele fosse um trabalho que fosse muito... que eu não precisasse fazer essa manutenção de novo. Por isso que eu fui lanchar. Pela hora do lanche eu tava precisando lanchar, tava com fome, tava cansado. E eu achei que iriam brigar comigo, mas muito pelo contrário. O Torrielli lá, sobrenome dele, da família japonesa, ele, não vou me lembrar muito bem o que ele disse, mas foi algo referente de como as pessoas, elas são descartáveis. Tipo, são só pouquíssimas pessoas. Eu lembro que ele fez uma comparação com o mundo inteiro. O que são essas pessoas comparadas com todo mundo? E esse sistema, quantas vidas vai salvar? E quando eu estava nesse setor de gerenciamento de rede, eu penso que eu estava sendo direcionado para entender mesmo o que é isso. Vi alguns stalkings, vi algumas fotos da empresa. Eu lembro que quando eu estava lá, saiu um fotolog. Quem lembra do fotolog? Quando pesquisa na internet, tem mais não esse fotolog não. Mas naquele dia lá em questão, um dos funcionários chegou, Pedro, aqui o fotolog, eu achei aqui no Google. Tinham várias fotos antigas da inauguração, inclusive a mulher que me falou essas coisas dos recursos humanos, ela tava nas fotos. A tia da Galega tava nas fotos. Acho que eu vou fazer um vídeo só falando da Galega, para vocês verem o quanto eu me lasquei com esse negócio de target individual. Só pra vocês terem uma noção. E é isso. E sim, eu vou cortar o cabelo e vou tirar a barba. Não agora, mas eu vou. Talvez só tirar a barba e deixar o cabelo crescer. Tô meio calvo, né? Tenho que preservar essa parte daqui.
Pois valeu e falou.